Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso, a nossa aula para o segundo ano e a nossa segunda aula de 2021. Como é que vocês estão? Todo mundo está bem? Isso mesmo, então vamos começar a nossa aula de hoje. Muito bem, agora nós vamos separar o nosso material para a aula de hoje. Lápis de escrever, lápis grafite, lápis de cor, a borracha e o caderno de vocês. Eu vou dar um tempinho e já volto. Agora que o material já está separado, nós vamos relembrar o que nós fizemos na aula passada. Na aula passada, lembra que nós falamos um pouco sobre os nossos sentimentos? Sobre a diferença dos sentimentos? Tinha até um personagem na nossa aula passada, vocês lembram? O nosso fantoche de mão. O meu era o Rafa, lembra? E aí nós conversamos um pouco sobre o quê? Sobre o que foi, Rafa? Sobre os sentimentos, isso! Nós vimos algumas situações em que nós começamos a analisar como é que nós nos sentíamos frente àquele momento, como é o sentimento que nós tínhamos dependendo da situação. E nós vimos que tanto as pessoas têm sentimentos diferentes. Eu tive um sentimento diferente, o Rafa tinha outro. Vocês aí, quando viram aquelas imagens, tiveram sentimentos diferentes. Porque nós não somos iguais, somos todos diferentes. E todos merecem o quê? Respeito. Muito bem. Então, hoje nós vamos começar a nossa aula com uma leitura. Isso mesmo, é a hora da leitura. O livro que nós vamos ler hoje juntos é A Visita de Amsterdã. Vamos lá? Então, a visita, que nós vamos começar a ler agora. Prestem atenção. Elise era muito medrosa. Ela tinha medo de aranha, medo de gente e até medo de árvore. Por isso, ficava sempre em casa, noite e dia.
E como ela gostava de deixar a casa bem limpinha e arrumada, fazia a faxina todos os dias. Às vezes, até abria uma janela para deixar um ar fresco entrar. E um dia aconteceu uma coisa incrível. Um objeto estranho entrou voando pela janela e pousou bem na frente dos seus pés. Ela ficou olhando para ele por um tempo e estava com medo. Isso não pode ficar aqui de jeito nenhum, Elise afirmou decidida e queimou aquela coisa no forno. Mesmo assim, quando chegou a noite, ela ficou com tanto medo que não conseguiu pregar os olhos. Na manhã seguinte, ouviu alguém bater na porta. Ninguém batia na porta da casa dela. Quem poderia ser? Elise não ia abrir, não mesmo, mas a pessoa continuava batendo. Então, ela resolveu abrir a porta de uma vez para ver quem era. Cadê meu avião? Perguntou o menino. Xiii, Elise murmurou. E eu estou muito apertado, ele completou. O que é que eu vou fazer agora? Pensou Elise. Mas ela logo disse: o banheiro é subindo a escada à esquerda. O menino escalou os degraus até o topo e desapareceu. Ele ficou um tempinho lá em cima, pareceu uma eternidade para Elise. Depois ele voltou. Quem é essa? Perguntou. Elise olhou para a foto. O menino ficou esperando ela falar. Essa sou eu quando era uma menininha. Ela disse e deu uma risadinha. Eu tinha sido convidada para um baile e estava com o meu vestido mais bonito. Legal, o menino falou e continuou olhando o resto da casa. Você já leu todos? Ele perguntou. Sim, disse Elise. Eu li todos eles. Então, lê um para mim, ele pediu. Olha quantos livros a Elise tem. Fazia um tempão que Elise não lia para ninguém. O menino queria ouvir o livro de histórias inteirinho. Depois, queria brincar. E quando ele ficou com fome, Elise preparou uma fatia de pão com manteiga. Acho que agora você precisa ir para casa, ela disse. A frase ficou um pouco triste. O menino perguntou: como você se chama? Eu me chamo Elise, ela disse. E você? Emil, disse o menino. Tchau, Elise. Sua casa é muito bonita. Ele falou e deu um tchauzinho. Até logo, Emil, disse Elise. Então anoiteceu e de repente ela sabia exatamente o que tinha que fazer. Gostaram da história? Muito legal, não é mesmo? E essa história falava de uma coisa interessante: o medo. Você tem medo de alguma coisa? Do que você tem medo?
A Elise tinha medo de tudo, né? Aranha, árvore, tudo, até de um avião de papel. Olha só, você já deixou de fazer alguma coisa por causa do medo? O que a Elise não fazia por causa do medo? Ela não saía de casa, porque ela tinha medo de tudo. Você já parou e ficou assim tão paralisado por conta do medo que não conseguiu fazer alguma coisa? Pensa aí, do que você tem mais medo? O medo é um sentimento muito normal nas pessoas. Muitas pessoas têm medo de muitas coisas, mesmo que às vezes a gente pense que os adultos não têm medo de nada. Mas eles são fortes, eles são maiores do que eu, eles não têm medo. Tem sim. Todas as pessoas têm medo. E às vezes são medos que a gente nem consegue controlar. Às vezes é um medo que a gente até imagina. Por exemplo, às vezes a gente imagina que tem monstro. Olha só, será que esse medo tem fundamento? A gente pode pensar juntos nisso, né? Os adultos também têm medo, hein, pessoal? Olha lá. A Elise fez amizade com Emil por causa de um objeto que entrou voando pela janela da casa. Qual foi o objeto que entrou voando pela casa da Elise? Isso, um avião de papel, isso mesmo. Você sabe fazer um avião de papel? Para quem será que você gostaria de fazer um avião de papel, jogar e cair na casa dessa pessoa para ela saber que foi você que mandou? Pensa aí, vamos fazer um avião de papel? Vamos lá? Então vamos fazer o nosso avião de papel? Vocês podem ter uma folha grande que vai ficar um aviãozão, né? Ou dividir essa folha em dois e ter dois aviões. Como que a gente começa o nosso avião? Vamos dobrar a nossa folha ao meio, né? Junta pontinha com pontinha e passa bem a mãozinha. Aqui para marcar o vinco, né? Passou bem a mãozinha, olha lá. Ficou marcado no meio. Aí nós vamos fazer como se fosse o telhado de uma casinha. Eu vou fazer virado aí para vocês, tá? Você vai pegar essa pontinha e trazer aqui pro meio. Olha lá. Tá vendo? Trouxe a pontinha pro meio. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Pega a pontinha e puxa pro meio. E marca bem. Prof, já vamos pra asa? Não, calma. Você vai pegar esta pontinha e vai dobrar mais uma vez. Olha lá, ó. Assim. E vai passar o dedinho. Este lado aqui, a mesma coisa. Vai trazer aqui pro centro para montar o bico do nosso avião. Passa bem a mãozinha para não ficar torto. Olha lá, então nós dobramos uma vez e outra vez. Muito bem. Olha lá, ficou assim. Ficou parecendo uma casa. Mas não é, é um avião. Então agora a gente vai virar essa folha e vai terminar o nosso avião. Vai pegar esta parte toda e vai trazer para o meio também. Agora tá mais grosso, então tem que segurar e passar bem o dedinho para ficar um avião bem legal. Ok? Faz a mesma coisa desse lado. Dobra lá. O avião. Passa bem o dedinho que já tá grosso, né? E dobra no meio de novo, porque ele vai ficar... Olha que avião mais fantástico que nós fizemos. Para quem será que eu gostaria de mandar esse avião? Vamos pensar juntos? A Elise estava lá, sozinha, com medo de tudo, até do avião. E ela pensou que quando entrou aquele avião na casa dela, ela não fazia ideia de onde tinha vindo. E com a chegada desse avião, ela ganhou um amigo, né, que era o Emil. Será que a gente consegue pensar para quem eu gostaria de enviar esse avião? Vamos pensar? Deixa eu ver para quem que eu quero enviar esse avião. Eu já sei. Eu quero enviar para minha colega de trabalho, que é a Karen. Eu vou escrever aqui o nome dela. Karen. Muito bem, eu escrevi o nome dela. Karen. E como nós já estamos com o nosso avião pronto, eu vou pensar lá na casa da Karen, que eu quero que esse avião chegue lá para ela, porque vai chegar com muito carinho e você faz a mesma coisa. Tô aqui pensando na Karen, que eu quero que chegue lá. Vamos jogar nosso avião? Vamos lá? Que legal! Agora que nós terminamos o nosso avião, que nós já mandamos para uma pessoa especial, que você pensou aí, que nós fizemos juntos, nós vamos relacionar o nosso conteúdo de hoje.
Hoje nós vamos falar um pouco sobre diversidade. Nós somos diversos, nós somos diferentes, né? Na aula passada nós já falamos um pouco sobre isso e nós falamos sobre cada particularidade que as pessoas têm. Olha lá, todo mundo é diferente, depende de onde você nasceu, depende da língua que você fala, da cultura que você adquiriu, onde você nasceu, seus pais, como você foi criado, o lugar que você foi criado, tudo isso forma a diversidade de pessoas. Nós trabalhamos isso bastante no ano passado, não é mesmo? Quando nós vimos as crianças que nasceram em outros países, a comida que eles comem, como é que é a escola que eles vão, tudo isso faz parte da diversidade, tudo isso constrói pessoas diferentes. E para falar um pouco mais dessa diversidade, nós vamos assistir um vídeo de uma contação de história muito legal que chama De Todas as Cores. Assistam aí que eu já volto. Olá, meu nome é Samuca e hoje a história é de uma autora chamada Nier Ribeiro e se chama De Todas as Cores. Há muito tempo atrás, mas não tanto tempo assim, havia um homem que se chamava Seu Juvenal. Ele era um jardineiro, ele amava flores, ele gostava de todos os tipos de flores, ele gostava das orquídeas, das violetas, ele amava as hortênsias. Certo dia, ele acordou inspirado e resolveu organizar um jardim. Ele plantou tulipas vermelhas e colocou num canto do jardim. No outro dia, ele resolveu plantar margaridas amarelas, colocou no outro canto do jardim. No outro dia, ele resolveu plantar violetas e colocou no outro canto do seu jardim. E no outro dia, ele resolveu plantar girassóis e colocou no outro canto do seu jardim. Seu Juvenal, ele era tão caprichoso, mas tão caprichoso, que ele gostava que todas as florzinhas estivessem nos seus lugares. Mas as florzinhas viviam encrencando. Era mais ou menos assim: nossa, tulipa, como vocês são estranhas! Que estranhas o quê? Nós somos flores lindas. Flores esquisitas aqui são essas margaridas que parece até que tem cheiro de pum. Que pum, que nada! Nós somos flores maravilhosas, estranhas aqui são esses girassóis. Não, você se engana. Nós somos flores maravilhosas. Vocês todas que são muito feias. Elas viviam na maior confusão. Um belo dia, Seu Juvenal resolve dar um passeio. O tempo muda ali. Começa a chover. Chove no jardim do Seu Juvenal. Choveu. Quando a chuva cessou, como em todo lugar, as flores cresceram. E cresceram flores de todos os tipos. Flores azuis, flores verdes, azuis escuras, azuis claras. O jardim do Seu Juvenal ficou muito colorido. Quando ele chega, ele diz assim: o que aconteceu com o meu jardim? Olha a bagunça, estava tudo no lugar. E quando ele pega a primeira florzinha para mudar de lugar, peraí, mas pensando bem, olha que perfume, olha como está colorido, olha que lindo que ficou, eu vou deixar assim mesmo. E resolveu deixar o jardim desse jeito. Para as florzinhas no começo não foi tão fácil. Ei, ô florzinha verde, o que você é? Capim grama? Por que você está aqui? E você, ô florzinha azul, qual é o seu nome? Ei, as tulipas são do outro lado, por que você está aqui? Mas elas perceberam que não tinha jeito, elas tinham que viver todas ali juntas, naquele jardim. E com o passar do tempo, elas começaram a se relacionar. Elas começaram a se gostar. Elas começaram a se respeitar. Sabe de uma coisa, ô Violeta? Até que você é bonita. E você, Tulipa, sabe que você tem um perfume muito gostoso? Todas as pessoas que passam hoje na frente do jardim do Seu Juvenal ficam encantadas de ver um jardim tão colorido e tão perfumado. Eu estava aqui pensando algumas coisas, sabe? Que as flores são que nem as pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um perfume. Cada um faz algo muito bem. Tem aquele que gosta de correr, aquele que gosta de jogar bola, aquele que gosta de nadar, aquele que gosta de escrever, aquele que gosta de desenhar.
E sabe que pensando também nisso, eu cheguei em uma outra conclusão. Que as notas musicais também, cada uma tem um sonzinho diferente. Se tocar todas ao mesmo tempo, fica estranho, feio. Se colocarmos cada notinha no seu lugar, fica mais ou menos assim. A primeira é Dó, depois vem o Ré, depois vem a nota Mi, depois a nota Fá, depois vem a nota Sol, depois a Lá, a Si, e eu vou repetir a Dó. E se eu toco cada notinha no seu lugar, fica mais ou menos assim. E o nome dessa música é Nona Sinfonia de Beethoven. E eu acabei mais uma história. E na próxima eu conto mais uma. Então, gostaram de ouvir a história de todas as cores? Essa história falava um pouco sobre essa ideia de diversidade. Assim como as flores, cada ser humano é único. A diversidade faz parte da nossa vida. Ser diferente é normal. Todo mundo é diferente. Ser diferente é legal. Se fosse todo mundo igual, acho que ia ser meio chato, né, pessoal? Vamos então para a nossa atividade? Olha lá o que nós vamos fazer. Primeiro, para a nossa atividade, eu quero que você observe a imagem da turma da professora Ana. Eu vou dar um tempinho para você, olha bem aí na tela como eles são, as características, o que eles têm de diferente, o que eles têm de parecido, semelhante, ok? Eu já volto. Conseguiu observar a turma da professora Ana? Vamos conversar então um pouco sobre eles. Podemos dizer que todas as pessoas são iguais? Todo mundo aí na turma da professora Ana é igual? Não, né, pessoal? Tem mais alto, tem mais baixo, tem menino, tem menina, tem até uma menina que é cadeirante. Olha só, tem pessoas totalmente diferentes numa turma só. Quais as diferenças que você observou? Tudo isso que eu falei. Tem mais alto, tem mais baixo, tem com cabelo comprido, tem com cabelo curto, tem com cabelo encaracolado, tem com cabelo liso. Essas pessoas são completamente diferentes uma da outra. De onde que nós herdamos as características físicas, gostos e comportamentos? De onde você acha que vem isso? As características físicas normalmente vêm dos nossos parentes mais próximos. O avô, a avó, né? Até vou mudar a tela aqui, ó. Olha lá. Normalmente, herdamos algumas características físicas dos nossos familiares mais próximos. Alguns são parecidos com o pai, outros com a mãe e outros com os avós. Com quem você se parece? Você já parou para pensar nisso? Como é que você aprendeu a comer um alimento? Aonde você estava? Na sua casa? Então, os nossos gostos, os nossos comportamentos normalmente aparecem na família em primeiro lugar. Depois, nós vamos para a escola e vamos viver em sociedade. O que é viver em sociedade? Conviver com as outras pessoas. E aí nós começamos a também ter os nossos gostos conforme o lugar que nós vivemos, ter os nossos comportamentos conforme o local e as pessoas que nós convivemos. Lembra que nós trabalhamos naquele livro Crianças Como Você? Que dependendo da região onde essa criança nascia, ela tinha um tipo de comportamento, ela tinha um tipo de gosto, né? Por exemplo, nós aqui no Brasil,
Gostamos muito de frutas tropicais, né? Porque o nosso país é um país que tem o clima muito... aqui a gente não tem neve, por exemplo, na nossa região de Curitiba principalmente, mas é muito frio. Então nós temos o costume, por exemplo, no frio, de tomar coisas bem quentinhas, né? Isso é um costume por conta do nosso clima. Se a pessoa vive num lugar muito quente, que nunca faz frio, será que ela vai ter o costume de tomar chazinho quentinho? Provavelmente não, porque aí é um comportamento por conta daquele lugar, por conta do clima daquele lugar. E aí as pessoas acabam tendo gostos e comportamentos por conta do lugar onde vivem e com quem eles convivem. E eu acabei de perguntar, eu vou perguntar de novo. Você se parece com quem? Já parou para pensar nisso? Parece com o vô, parece com a avó, parece com o tio, parece com alguém perto, um vô e uma avó? Com quem você se parece? Eu vou contar para vocês com quem eu me pareço. Olha só. Aí, na verdade, agora a nossa atividade eu vou explicar para vocês, né? Tem uma foto minha aí. O que eu quero que vocês façam? Faça o seu autorretrato, depois indique a letra inicial do nome de quem você herdou essa característica. Então, por exemplo, eu, professora Macleise, eu não desenhei aí, né? Porque eu não sou muito boa no desenho. Eu coloquei uma foto minha para mostrar para vocês. Eu, se fosse fazer o que eu estou pedindo, colocar a letra inicial. Então, por exemplo, a minha mãe se chama Benedita. Então, com que letra começa a minha mãe? B, muito bem. O meu pai se chama Nelson. Com que letra que começa essa palavra? O nome do meu pai? N, muito bem. Então, aonde eu acho que eu pareço com o meu pai, eu vou colocar que letra? N. Aonde eu acho que eu pareço com a minha mãe, eu vou colocar a letra B, de Benedita. Então, olhem aí, ó. Coloquei a letra B no meu cabelo, porque o meu cabelo é muito parecido com o da minha mãe. Cabelo encaracolado, cacheado. Coloquei a letra N no meu nariz, porque meu nariz é igualzinho do meu pai. Coloquei a letra B nos meus lábios, na minha boca, no meu sorriso, porque é parecido com o da minha mãe. E coloquei o N no meu queixo, que é parecido com o do meu pai. Você vai fazer a mesma coisa na atividade agora. Primeiro você vai desenhar o autorretrato. O que é o autorretrato? Quando eu vou tirar uma foto de alguém, é o retrato. Quando eu tiro uma foto de mim mesma, é o autorretrato ou a tão conhecida selfie. Se eu pegar o celular e tirar uma foto minha, é a selfie. Você vai desenhar você, pode inclusive desenhar você inteiro, tá? E aí, depois você vai pensar o que parece com quem. E pode colocar só a primeira letra do nome dessa pessoa, ok? Tá aí a tela então para vocês. Desenhe e depois coloque a primeira letra de quem vocês se parecem. Vou dar um tempinho e já volto.
Fizeram então o autorretrato de vocês? Conseguiram perceber com quem vocês são mais parecidos aí na família de vocês? Que legal! Eu sou a cara da minha mãe. Sabe que eu vou contar até um segredo pra vocês. E eu não consigo nem me esconder? Se eu for a um lugar, por exemplo, eu moro na cidade de Colombo, que é região metropolitana de Curitiba. E a minha mãe, ela trabalha lá na prefeitura de Colombo e ela é professora. Agora ela está como diretora de uma escola. E ela é muito conhecida lá na cidade, porque Colombo é um pouco menor que Curitiba. E aí, tem lugares que eu vou, que eu nem falo nada, e a pessoa fala assim, filha da Benedita? Ah, eu não posso nem me esconder? Todo mundo sabe quem eu sou? Não preciso nem falar meu nome, já sabem que eu sou filha da Benedita. Você também é assim? Parecido com alguém da sua família? Que a pessoa até já sabe com quem você se parece? Muito legal, né? As nossas características nos fazem únicos. A nossa aula de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Não esqueçam, lava bem a mãozinha, usa máscara e se puder fica em casa. Um abraço apertado, gostoso e ó, beijão instalado. Tchau, tchau, até semana que vem.